Olá! Como a consciência espiritual transforma nossas vidas? Hoje é dia 5 de agosto de 2022. A consciência espiritual é simplesmente entender, aceitar e colocar em prática de que somos mais do que apenas corpos materiais, que somos espíritos imortais. É aceitar que existe muito além do que apenas nossos 5 sentidos podem perceber. Que a vida é muito além do que apenas as coisas nas quais vivenciamos aqui na Terra. Entender que estamos aqui na Terra a fim de passar por experiências, aprendizados, melhorar tudo aquilo no qual temos dificuldades, fraquezas, acabar-se com todos os vícios, acabar-se com todos os tipos de apegos materiais, físicos, emocionais, psíquicos. Estamos aqui simplesmente para isto, passar por vivências, experiências e nos limpar de tudo aquilo que ainda nos prende aqui. E então, após encarnações atrás de encarnações, melhorando-nos cada vez mais, chega-se um ponto em que não há mais a necessidade de encarnar num corpo biológico de matéria. Então podemos galgar para um estado maior de consciência, em corpos mais sutis, onde não há mais a necessidade de um corpo pesado, de massa, como aqui na Terra. Quando temos a consciência, através de estudos e de pensar, analisar, de que somos muito mais do que a matéria e de que existe um universo praticamente infinito, uma existência praticamente infinita, coisas praticamente infinitas, pois o Criador não para de criar o tempo todo. Quando entendemos que a realidade é praticamente infinita e de que somos seres imortais, o corpo morre, mas a vida nunca morre, a vida nunca tem fim. Quando entendemos tudo isso, toda a doutrina espírita, compreendemos toda a teoria e passamos a colocar de fato em prática na nossa vida, traz-nos tremendos benefícios. Tornamos pessoas mais pacientes, calmas, resilientes, que por mais que situações às vezes que sejam negativas, que nos dê medo, por mais que às vezes nos façam mal, injustamente, não importa o que aconteça em nossa vida de ruim, quando temos esta consciência espiritual, tudo isto não nos atinge. Temos a resiliência e compreendemos que estamos aqui para passar por experiências e aprendizados e de que existe muito além daqui. Portanto, todas essas coisas são apenas poeira, não significa nada. Pode-se dizer que nesse estado de consciência, quando você já compreendeu tudo na questão de espiritualidade, tudo não, mas pelo menos o suficiente, e colocou em prática realmente em sua vida, pois sem colocar em prática é apenas uma teoria, mas quando você colocou em prática todo o ensino espírita, que nada mais é do que você primeiro enxergar que é muito mais do que apenas o corpo, e além disso, todo o melhoramento moral, você se tornar uma pessoa melhor. Melhor consigo mesmo e melhor com todos os seus irmãos à sua volta.
sendo bom, justo, honesto em todas as situações da sua vida. Quando você pratica tudo isso, é também fraterno, é amoroso. Quando você pratica tudo isso, pode-se dizer que você está imune ao mundo. Por mais que coisas mais horríveis possam acontecer na sua vida, nada disso te aflige. É claro que quando você está nesse estado de consciência elevado, entendendo que existe muito além da matéria, e mantém-se equilibrado emocionalmente, mantém-se em paz de espírito, não deixa que nada te tire desse estado, sempre em equilíbrio, em paz, em harmonia, sempre feliz e alegre. Quando você tem a consciência e consegue se manter nesse estado, isso leva um pouco de tempo às vezes, mas nada mais é do que treinamento, né? Prática. Quando você consegue se manter nesse estado constantemente, naturalmente, os problemas da vida mundana diminuem, até mesmo cessam, pois a sua frequência energética é elevada devido a esse estado de consciência. O seu equilíbrio emocional faz com que você só atraia coisas e situações positivas. Praticamente tudo que é de negativo não irá ressoar e nem te atingir. Não irá ressoar com a sua energia sua frequência energética está muito elevada, né? Então, frequências energéticas mais baixas não irão conectar com você e não irão acontecer, obviamente. É por isso que nesse estado não se tem praticamente problemas. E os problemas que se tem não aflige. É apenas uma poeira. Conforme vai a evolução do ser, ocorre também a questão do desapego. É claro que todo estudante do espiritismo, né, da espiritualidade, naturalmente irá para esse caminho do desapego. O desapego é total, é não ter apego a pessoas, a coisas, a pensamentos, a emoções, a sentimentos. Não ter apego a nada. Quando você não tem mais apego a nada, você não sofre. O Buda já dizia que o que traz sofrimento é a ignorância. É a ignorância e o apego, né? Quando você já não tem mais apego a nada, nada mais pode te atingir. É simples assim. Por isso tem alguns mestres que dizem assim, quando perguntam, o mestre tibetano muitas vezes, perguntaram uma vez para um que, como você está? Ele respondeu, eu simplesmente estou. Ou seja, ele não está nem bem, nem mal. Ele não oscila nem para um polo, nem para o outro. Ele simplesmente está. Quando você desapega de tudo, você também está livre de tudo. O apego sempre gera sofrimento, né? Por exemplo, as pessoas que estão tão apegadas às coisas materiais que elas precisam ficar correndo atrás de uma coisa, atrás de outra, sem parar. E tudo que está aqui na Terra impregnado, a estrutura, ela fica estimulando as pessoas a consumir cada vez mais, né? A propaganda, filmes, novelas, livros, revistas, tudo fica estimulando para que o ser consuma, que isso é a coisa mais importante, né? Aquela coisa de status, né? Você tem um carrão, você se veste de tal forma, tudo isso é como se você tivesse um status maior na sociedade. Então as pessoas buscam incansavelmente isto e ficam também escravas a isto. Qualquer tipo de apego te deixa escravo, né? E o apego material é um dos mais escravizantes, pois assim que você tem uma coisa, você precisa de uma maior, um carro maior,
daqui a pouco você precisa de um outro maior, e assim por diante. Isso nunca tem fim. Então, quando você consegue também soltar isso, você se torna mais livre, você deu mais um salto na sua evolução. Você já não está mais dominado por isso. A questão do desapego começa com os desapegos materiais, que é o mais fácil. Depois, desapegos emocionais, esse já é mais difícil. Aliás, depois desapegos mentais, já é um pouco mais difícil, né? Depois, desapegos emocionais, esse é ainda mais difícil. E por último, desapegos psíquicos. Quando você consegue desapegar de tudo isso, você rompeu com todo o véu da ilusão. Então você pode galgar estar muito mais evoluído na sua consciência, né? Galgar estados maiores, mais elevados de consciência. E obviamente vai para lugares também mais elevados de acordo com o nível de evolução que você está. E tem também, né, é claro, o desapego de qualquer tipo de vício. Qualquer coisa na qual você precise ficar compulsivamente fazendo, dia após dia, e foge-lhe o controle, pode ser dito como um vício. Há o vício no fumo, o vício na bebida, entorpecentes e tantos outros vícios, mas os mais comuns é o vício no fumo e o vício na bebida. As pessoas não têm muita consciência do que acontece com a pessoa que está viciada. O vício, ele não acaba aqui. Portanto, se o ser tem um vício em alguma coisa e fica aqui a vida toda com esse vício e morre devido a esse vício, por exemplo, alcoólatras ou o fumo que causa tantas doenças e câncer muitas vezes e acaba às vezes levando a pessoa até a morte, né? Esse vício continua. Então, o seu corpo se vai, mas o seu perispírito continua, você vai para o astral, mas você continua com aquele vício. E você, agora, que está em corpo mais sutil, a vontade de satisfazer esse vício se torna 100, 200 ou até mais vezes maior. O desejo por aquilo se torna muito maior. E agora que você não pode mais satisfazer esse vício, sente-se como é que eu posso dizer? Sente-se um desejo enorme ao mesmo tempo uma angústia por não poder satisfazer aquele vício. Então o que acontece é que o ser que tem um vício e vai, desencarnado, ele fica indo atrás de outros seres que têm aquele vício para tentar sugar um pouco daquela energia, seja do álcool, seja do fumo ou qualquer outro entorpecente. Então eles se tornam o que se chama de obsessores, né? Ele gruda numa outra pessoa que tem, no encarnado que tem aquele vício, a fim de satisfazer o seu vício. É por isso que tantos, às vezes, dizem que queria beber só um pouco, 1, 2 copos, né? Mas parece que tem uma força que obriga que beba 10 copos, né? Essa força nada mais é do que um espírito que está ali consumindo pelo outro. Mesma coisa vale pelo fumo, né? Às vezes a pessoa iria fumar 1, 2 cigarros, mas fuma 10. Por quê? Porque tem também os espíritos ali viciados do outro lado que estão usando aquele corpo para satisfazer o seu vício do outro lado. Pois o vício ele não termina. Você precisa acabar com ele, seja aqui, seja do outro lado. Não significa depois que morre que o vício termina. O vício não termina, o vício continua. Tudo que temos aqui, pensamos, sentimos, etc., continua, né? Nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas, continua. Tudo precisa ser resolvido. Não acaba. Como eu disse, a vida não acaba. Então o ser que está descontrolado com o vício, aquele que já não tem mais controle, né? Como muitos fumantes aí que tem até um automatismo de abrir a carteira de cigarro, colocar no dedo, colocar na boca, muitas vezes nem percebe que está fazendo mais. Mesma coisa um viciado em álcool também, que às vezes
vai pro bar, começa a tomar, chega um ponto que já nem percebe mais o quanto está tomando, já virou um automatismo, engolir aquilo. Esse do bar se torna um caneco vivo, né, de bebida. E o fumante, uma bituca viva de fumo. Né? Você pode ver mais detalhes de como isso ocorre no livro Fisiologia da Alma, do Ramatiz. Esse livro ele explica em detalhes como tudo isso funciona. Mas o que vale de se entender é exatamente isso, que quando você tem um vício e que você já não tem mais controle psíquico a ponto de se dominar para não satisfazer esse vício, espíritos obsessores que tenham esse vício também, mas do outro lado, eles começam a grudar em cima de você a fim de satisfazer o vício dele. Então, eles começam até mesmo a estudar a sua vida, a acompanhar tudo, seu dia a dia, sua rotina, né? E perceber suas fraquezas, que leva você a continuar naquele vício. Então, ele procura fazer circunstâncias para que você caia naquela fraqueza e vá satisfazer o seu vício. E ele também vai se satisfazer do outro lado. Eles não têm escrúpulos a ponto de pensar em conservar a sua saúde ou fazer que você não sofra com isso, né? O importante para eles é satisfazer o vício. Assim como você tem um vício, quer se satisfazer, eles também têm a mesma coisa. E ficam usando, né, um ser que tem o vício para satisfazer. Grudam nele e ficam usando ele. É claro que eles procuram também conservar o ser. Né? Conservar, que eu digo, não deixar que ele vá embora antes. Né? Procura-se usar o máximo possível aquele ser, né? Já que é um veículo para satisfazer o seu vício. É por isso que muitas vezes o ser às vezes está caindo de bêbado e consegue chegar em casa são e salvo, né? Pois eles acabam que interferindo para auxiliar para que aquele veículo, né? Aquele ser que ajuda que ele satisfaça o vício, permaneça, pelo menos por mais um tempo, bem, vivo e são, né? São não, né? São não tá tão são com vício, mas bem e vivo, a ponto de poder continuar o máximo de tempo possível satisfazendo o vício e aquele ser se nutrindo desse vício também. Então, qualquer tipo de vício pode acontecer de ter obsessores. Então, eles estarão ali fazendo de tudo para que se continue no vício. E fica mais difícil ainda abandonar o vício quando se acontece isso, pois além de você, tem outra interferência ali que está lhe impulsionando a isso. A melhor coisa é você não entrar em vício nenhum. Né? Ter domínio de si mesmo para não entrar. E quem está no vício procure ajuda. É preciso primeiro limpar esses obsessores quando já existe, né? E depois ter todo um trabalho para que você tenha de volta o poder mental, psíquico, de se autocontrolar e não ceder ao vício. Voltando na consciência espiritual, após você estudar toda a teoria da espiritualidade, entender que deve se tornar uma pessoa melhor, fraterna, entender que deve se melhorar, que deve remover seus vícios, que deve fazer o máximo para a sua evolução. Após entender tudo isso, que é a teoria, na prática, você deve, é claro, estudar sem parar o máximo possível, trabalhar o máximo possível, ser melhor em todos os aspectos da sua vida. Ser bom diante de todas as pessoas, circunstâncias, animais, qualquer tipo de ser. Na prática, você começa também na questão de eliminar coisas negativas. Você não faz mais nada de negativo. Esse é o primeiro passo. Então você treina e se domina para isso. O próximo passo é você não mais fala nada de negativo.
Então você domina a sua boca para não sair mais nada de negativo, somente coisas positivas. Então você treina para chegar ao ponto de também não pensar mais nada de negativo. Esse já é um ponto mais delicado, mas o treinamento leva a isso. Até o último ponto que você não sente mais nada de negativo. Nesse último estágio, obviamente, você está em estado de consciência avançadíssimo. Nesse momento, é claro, você já tem um poder enorme. É claro, esse poder é para se fazer o bem. Sempre para se fazer o bem. Você não chega nesse estado se fosse para o mal. Não chega. Mas para o bem você chega. Então, nesse estado, você já pode fazer coisas grandiosas na vida para o bem. Quando você chega nesse estado, se faz coisas enormes. Você deve sempre procurar se esforçar o máximo possível para ser bom em todas as circunstâncias. No seu dia a dia, poderá haver circunstâncias ruins, pessoas poderão te prejudicar, te caluniar, te fazer mal, mas você volta. E sempre que lhe derem mal, você dá o bem. Sempre que lhe derem ódio, você dá amor. Você continua no seu equilíbrio independente do que aconteça. Você continua fazendo bem, mesmo que te façam mal. Você ama até mesmo seu inimigo e ajuda ele. Até mesmo aquele que te faz mal, você ajuda. Você ama ele, mesmo que ele te faça mal. Esse é o estado mais elevado, né? Esforce-se, comece fingindo ser bom. Mesmo que suas ações sejam fingidas, você finja ser bom e procura fazer o bem, né? Mesmo que dentro de você não sente esse amor, essa bondade, mas você finge e pratica. Se você constantemente continuar nesse, digamos que fingimento, mas permanecer nisso, chegará um momento que você finalmente se tornará bom, de fato. Então não será apenas fingir, mas será genuíno. Você sentirá dentro de você esse amor, essa bondade. Mas é prática. Comece fingindo até se tornar de fato. Não devemos nos iludir achando que da noite para o dia estaremos sendo um ser, um anjo, né? Um amor puro. Na verdade isso pode acontecer, mas não é todos que conseguem isso. Então, minha sugestão é que comece fazendo o bem, porque é certo fazer o bem. Não que você sinta um amor, uma alegria, nada dessas coisas por estar fazendo, mas você faz porque é o certo, né? Você é bom com os outros porque é o certo a ser feito. Você é bom com os animais porque é o certo a ser feito. Você faz as coisas da maneira justa, honesta, porque é o certo a ser feito. Não porque você já é uma pessoa boa, maravilhosa, mas você está caminhando para isso, né? Você já está agindo dessa forma correta até o momento que você se tornará de fato genuinamente aquilo. Comece fazendo o que é certo. Persevere nisso. Não, não caia jamais em fazer algo de errado. E você se tornará isso. Conduta moral impecável. Esse é o estado. E essa é a prática. Deixarei também uma prática de autossugestão, uma meditação simples, fácil, que você pode fazer. Né? Pode fazer pela manhã ou antes de dormir, durante o dia. É bem simples. Simplesmente feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz. Solte o ar pela boca lentamente.
Inspire pelo nariz. Solte o ar lentamente pela boca. Inspire pelo nariz. Solte o ar lentamente pela boca. Foque a atenção entre as duas sobrancelhas, o terceiro olho. Pense, fale comigo. Inspire e fale. Eu não sou esse corpo. Solte o ar. Eu sou um espírito imortal. Inspire. Eu não sou essa mente. Solte o ar lentamente. Eu sou um espírito imortal. Inspire. Eu não sou esses pensamentos. Solte o ar lentamente. Eu sou um espírito imortal. Inspire. Eu sou. Eu e o Pai somos um. Eu sou um com o todo. Eu sou um com o universo. Eu sou um com a natureza. Eu sou um com tudo. Visualize se unindo com todo o universo. Tudo uma coisa só. Como tudo é tão enorme, tão grande, tão maravilhoso, tão belo. Tudo é infinito. Tudo é ilimitado. Você, eu, todos somos seres infinitos, ilimitados, imortais. Todos somos parte do Criador. E temos o mesmo potencial criativo do Criador. Mantenha-se relaxado. Focado no terceiro olho. Em paz, em harmonia. Todo o corpo de alegria. Que assim é, assim seja, está feito, graças a Deus. Amém. Abra os olhos e volte lentamente, lentamente. Esse foi o vídeo que eu sinto de passar. Muita paz, muita luz para todos. Deus abençoe.